Capítulo 12. Glória a Deus. Olá, boa noite para você que vai nos assistir agora à noite, para você que vai assistir amanhã, de manhã, à tarde. Nós estamos aqui hoje na reunião doutrinária do fortalecimento e edificação espiritual, tá bom? Nós temos aqui hoje a palavra do Senhor e nós vamos falar a respeito dos dons espirituais, que é algo muito importante. Por quê? Porque nós estamos numa sequência de edificação na palavra de Deus, através da palavra de Deus. Para quê? Para que o crente ele tenha ciência daquilo que ele tem direito, daquilo que está nele, daquilo que ele tem que usufruir. Porque muito crente ele não reconhece os seus direitos. É como muitos cidadãos brasileiros que não têm o conhecimento da nossa Constituição Federal, não sabem dos seus direitos. Tem pessoas que nunca leram a Constituição Federal, nunca leram também a respeito dos direitos humanos, dos direitos universais do homem. Nunca leram, não sabem nem o que é isso. Como existem pessoas também que nunca leram a Bíblia. Elas não sabem nem dos seus direitos como cidadãos brasileiros ou universais também, e muito menos como cidadãos do reino dos céus, cidadãos espirituais, filhos de Deus. Então nós procuramos na igreja passar para o povo aquilo que é de direito para a igreja, aquilo que Deus providenciou para nós, aquilo que está em nós, aquilo que nós temos que usufruir. Então os dons já é algo que Deus nos deu através do Espírito Santo. Está no Espírito Santo, ele quer manifestar na vida dos filhos dele, para poder capacitar para realizar a vontade, a obra de Deus aqui na terra, no poderoso nome de Jesus. Tá bom? Então você que vai acompanhar conosco, você abre a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. No capítulo 12, nós vamos começar a partir do versículo 1, tá bom? E deixa eu falar para você também, os dons espirituais, existem os dons naturais. O que são os dons naturais? É os dons que nós temos para trabalhar, para fazer alguma coisa. Tem pessoas que elas são bem desenvolvidas. Quando ela vai fazer uma coisa, parece que ela já fez aquilo ali várias, não é? Muitas vezes. Porque ela tem uma habilidade tão grande de fazer as coisas, que tudo que ela vai fazer, a pessoa tem um dom. Mas tem pessoas que têm o dom. Tem aquela pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem pessoas que ela canta porque ela tem um dom de cantar. É ou não é? A pessoa já nasceu com aquela voz. Mas tem pessoas não, que ela não tem voz, ela não tem o dom, mas ela estuda, ela se esforça e ela o quê? E ela adquire. Tem pessoas que ela tem o dom para trabalhar com certas coisas. Ela começa a trabalhar e parece que ela já trabalhou naquele. Mas tem outras não, que ela tem que fazer um curso para trabalhar naquilo ali. É diferente os dons naturais. Como também são diferentes os dons do quê? Os dons espirituais. Os dons espirituais, uma pessoa natural, ela não pode usufruir disso, ela não pode
não pode se manifestar numa pessoa natural. Os dons espirituais, eles se manifestam na vida de uma pessoa espiritual, na vida de uma pessoa que tem um Espírito Santo, na vida da pessoa que já nasceu de novo. Esses dons só se manifestam através do Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem um Espírito Santo, esses dons que nós vamos falar a respeito deles hoje, que são os dons espirituais, não se manifestam na vida de uma pessoa normal, na vida de uma pessoa carnal, na vida de uma pessoa natural. Eles não se manifestam, porque essas pessoas, elas não podem receber, porque elas são carnais. E o Espírito Santo, ele só habita na vida daqueles que nasceram de quê? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que são convertidos, de fato e verdade. Então isso aqui, esses dons é para a igreja. A Bíblia diz que o Senhor distribuiu para a igreja, na igreja, esses dons. Ele distribui de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo por essa linda oportunidade, rica oportunidade que o Senhor está nos dando, mais uma quarta-feira, de aprendermos contigo, Senhor, através do teu Espírito Santo e da tua santa e gloriosa palavra. Muito obrigado, meu Deus. Fale ao nosso coração, porque nós queremos sair daqui diferente de quando entramos. Para isso te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, como eu estava dizendo para você, os dons, eles são divididos em três. Eles são classificados, são divididos em três classificações. Eles são classificados em três tipos de dons, em três etapas, né? Não são três tipos de dons, mas eles têm três classificações dos dons. A primeira classificação é o dom de saber. O segundo são os dons de poder. E o terceiro são os dons de inspiração. Diga: saber, poder, inspiração. São três dons. São três classificações dos dons. Eles são classificados em três classes. Os dons são classificados em três tipos de classes. Os dons espirituais. Tá? Para que você não venha pensar que está tudo... Não, Deus, ele é um Deus de quê? Exato. Você viu que Deus, ele trabalha muito com esse número 3, não é? Com esse número 3, ele dividiu os dons em três classes: saber, poder e inspiração. Amém? Vamos lá. Diz assim: acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Ignorante, que não ignore. Não ignore os dons espirituais. Entendeu? Ou não queiram saber. Ignorância vem de ignorar. O que é ignorar? É não se esforçar para ter o quê? O conhecimento. Olha como isso é importante. Às vezes a pessoa olha uma palavra dessa e ela não procura realmente o sentido, né? Quando o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmão, que não ignoreis que sejais ignorantes, que desprezem os dons, que não se esforcem para conhecer. Entendeu? Aí ele diz: sabeis que outrora, quando éreis gentios, olha como isso é importante, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados, né? Quantos de nós, a família, né, não era idólatra, não seguia outros deuses, não é? Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de quem? Pelo Espírito de Deus. Aquele que fala pelo Espírito de Deus não pode dizer anátema Jesus. Você sabe o que é anátema? Maldição. Maldição. Anátema quer dizer maldição, maldito.
Então ninguém que fala pelo Espírito Santo jamais vai dizer anátema Jesus, né? Ninguém vai dizer isso. E ele diz também que ninguém afirma Senhor Jesus, senão pelo Espírito de quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando essa pessoa, ele está dizendo, quando a pessoa fala Senhor Jesus, é porque ela tem Jesus como seu Senhor verdadeiramente, porque ela está subordinada a Ele. É ou não é? Ela fala com convicção, Senhor Jesus. Quando a pessoa ela fala isso, ela fala pelo Espírito de Deus e fala com prazer, Senhor Jesus. Com respeito, né? Reverência. Aí ele diz mais assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o que? É o mesmo. Por que eles são diversos, os dons? Porque cada um ele é distribuído para uma função diferente de outro. Cada um dom ele é específico para determinadas funções. Os dons. Então por isso que é uma diversidade de dons. Tá? Pois eles são diferentes, mas estão no mesmo Espírito, vem do Espírito Santo. Tá? E ele diz assim, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Olha só. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O que eu acabei de falar no início aqui, quando a gente terminou de adorar a Deus? Que quando nós nos rendemos a Ele, o Espírito Santo se manifesta em nós. Se manifesta. Ele está em nós, mas Ele quer o quê? Se manifesta. Tá. E Ele está dizendo aqui que o Espírito se manifesta. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Olha só, Ele está em nós, mas tem a hora que Ele se manifesta para realizar alguma coisa. Tem a hora que quando você se dispõe, Ele vai e se manifesta o Espírito Santo em nós. Tá? E Ele diz mais assim, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Olha só, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A palavra são duas coisas diferentes, pessoal. A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. São dois dons. São dois dons, esses dons de saber, não é? Para que é a palavra de sabedoria? Por que o Espírito manifesta esse dom da palavra de sabedoria? Qual exemplos bíblicos que nós temos da palavra de sabedoria na Bíblia? Nós temos um exemplo muito famoso que o Espírito Santo manifestou no rei Salomão, quando ele foi e chamou as duas mulheres que tinham um filho, e uma dormiu em cima, matou um e falou que o filho da outra era dele. Era ou não era? E o que ele fez? Ele julgou com sabedoria, que todos ficaram maravilhados diante da sabedoria dele, que ele usou, aliás, a sabedoria para saber quem era a verdadeira mãe. Foi ou não foi? Foi. A palavra de sabedoria. Você lembra também que Jesus, ele usou a palavra de sabedoria para falar a respeito da mulher que foi pega em flagrante adultério? Você lembra que ele usou a palavra de sabedoria também? Ele chegou e falou: aquele que não tiver pecado seja o primeiro a tirar o quê? Atira a primeira pedra. Por quê? Porque ele julgou com sabedoria. Ele sabia que aqueles também tinham pecado.
Então, só com a sabedoria ele não precisou brigar, ele não precisou discutir, ele não precisou dar soco em ninguém. Só com a palavra de sabedoria ele obteve um resultado satisfatório daquele problema. Amém? Essa é a palavra. A pessoa julga com sabedoria, ela age com sabedoria. É uma pessoa sábia, ela sabe agir com sabedoria. Este é um dom do Espírito Santo. A pessoa tem que ter um Espírito Santo. Ela tem uma sabedoria que não é a sabedoria que vem de onde? Do mundo. É diferente. É diferente. A pessoa fala com sabedoria, ela aconselha com sabedoria, não é? Que é a primeira, a palavra de sabedoria, que é um dom do Espírito Santo, que é o dom de conhecimento, é o dom de saber, sabedoria, saber. E tem o dom de conhecimento. O que é o conhecimento? O dom de conhecimento é que faz conhecer, pessoal, as coisas de Deus. Deus vem com conhecimento. Ela tem um conhecimento, faz conhecer as coisas de Deus. Ela conhece a palavra de Deus, ela conhece o Senhor. Esse dom faz conhecer o Senhor perfeitamente como Ele é, conhecer a palavra como ela é, conhece as coisas de Deus. Ela vai tendo um conhecimento de Deus, ela vai buscando o Senhor. O que a palavra do Senhor diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o que? O Senhor. Essa pessoa que ela tem esse dom, essa pessoa ela tem um desejo profundo de conhecer mais e mais de quem? Mais e mais de Deus, sobre as coisas de Deus. Ela tem uma sede de conhecer mais e mais das coisas concernentes ao reino de Deus, as coisas do céu, as coisas do alto. Ela tem sede, porque esse dom está nela, foi dado para ela conhecer as coisas do reino de Deus. Ela conhece coisas que as outras pessoas não conhecem, que está na própria palavra. Ela tem um conhecimento profundo que está na palavra de Deus, a respeito de Deus, das coisas de Deus. É diferente. Você já ouviu falar assim, fulano tem um conhecimento profundo das Escrituras? É ou não é? Por quê? Porque aquela pessoa tem um dom. O Espírito Santo distribuiu esse dom àquela pessoa, para ter o conhecimento das coisas dele. Tá? Esse dom já são dois, né? A palavra de sabedoria, não é? E a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. São dois. E a outra, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outra, pelo mesmo Espírito, os dons de quê? De curar. E a outros, operações de milagres. Olha só, esses aqui, olha, o dom de fé, o dom de curar e o dom de operações de milagres são dons de poder. São os dons de poder. O dom de fé, o dom de operações de milagres e o dom de curar são os dons que o Espírito Santo capacita os seus servos na igreja para que haja cura, milagres e maravilhas. Tá? E o dom da fé não é aquela fé que Deus já deu a cada um, não. Cada pessoa tem a fé que Deus deu. Mas isso aqui é um dom. É a fé sobre o quê? É a fé sobrenatural. É aquela fé que está acima da fé natural, aquela fé que Deus deu a cada pessoa. Cada pessoa Deus deu uma fé. Cada ser humano tem uma fé. Até os incrédulos, eles têm uma fé lá. Só que eles usam por lado do quê? Por lado errado. Porque se não tivesse essa fé, como que ia acreditar em Deus? E quem tem fé, quem crê, para crer. Então essa fé, por isso que tem que ser direcionada para Deus. Aquele que crê, aquele que tiver fé. Mas isso aqui não, isso aqui é um dom. Um dom para ser usado pelos ministros, pelo povo de Deus, para operar milagres e curas. E tem o de operações de maravilhas também. Amém? Que são os dons de poder. Então nós já lemos os dons de saber. Agora estamos nos dons de poder, né? Que é a fé, o dom de curar, dons de curar, né? Que são dons de curar, né? Há outros, operações de milagres. Agora nós vemos com os dons de inspiração. Agora, no terceiro estágio,
os dons de inspiração. Há outros, profecia. A profecia é um dom também. É um dom. O dom de profetizar. O que é essa profecia aqui? A profecia não é aquela que a pessoa se treme e fica tipo possesso, falando coisas que não tem nada a ver. Já teve pessoas que já destruíram vidas com profecias carnais, ou até o próprio diabo com adivinhações. O espírito imundo usa muitas pessoas com adivinhação. O espírito de adivinhação é ou não é? Existe esse demônio, o espírito de adivinhação. Você vê que aquela mulher lá em que Paulo foi lá, que expulsou aquele demônio, era um espírito de adivinhação que dava muito lucro o quê? Aos seus senhores. E Paulo expulsou aquele demônio. E ele faz se passar por anjo de luz. Que ele chegou falando: esses homens eles pregam o evangelho do reino de Deus, são servos de Deus Altíssimo. Olha só, dias e dias falando isso. O diabo, ele se transforma em anjo de luz. E acontece muito de demônios chegarem e subirem em púlpitos e as pessoas acharem que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, mas na realidade são pessoas que estão sendo usadas pelo quê? Pelo espírito de adivinhação, pelo espírito de profecias enganosas. Mas esse dom aqui de profecia pelo Espírito Santo, ele vai profetizar aquilo que está de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, com as promessas. Porque Deus já prometeu tudo aqui. De Gênesis a Apocalipse, Ele prometeu tudo aqui. Ele não vai fazer nada daquilo que esteja o quê? Além da sua palavra que Ele já fez, que Ele falou. Então, para profetizar, a Bíblia diz que aquele que profetizar, profetize segundo a fé que tem. Olha só como é importante. É você profetizar o que Deus vai fazer na vida de uma pessoa através do quê? Da sua palavra. Como é que eu profetizo com uma pessoa? Fala assim: olha, a partir de hoje, se você entregar a tua vida ao Senhor Jesus, Ele vai te salvar e mudar completamente a tua vida. Isso é o quê? Isso é uma profecia. Por quê? Porque está escrito isso. Que aquele que crê e for batizado será salvo. É ou não é? É uma profecia. Está de acordo com a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus. Tá? Existe também aquela profecia que o Espírito Santo mostra as coisas na vida da pessoa também. Existe. Existe. O Espírito Santo, ele pode olha para uma pessoa assim e falar com a pessoa do que está acontecendo na vida dela. Porque o Espírito, ele prescuta todas as coisas. Ele prescuta, ele conhece o nosso ser. Ele conhece tudo em nós, o Espírito Santo. Então, esse dom de profecia, ele é tremendo, não é? E tem também agora, pessoal, os de inspiração, né? Vamos lá. Que a profecia é a inspiração. A profecia, e o outro é discernimento de espíritos. Esse discernimento de espírito, você sabe se uma pessoa está falando por ela mesma, se ela está falando pelo Espírito Santo, ou se ela está falando pelo Espírito imundo. Você sabe se é uma pessoa que está na carnalidade mesmo, que não é possessa. Você sabe se ela está falando pelo Espírito Santo, se é uma pessoa espiritual. Você sabe se ela está falando pelo Espírito imundo, está falando por ela. Você sabe. Você quer o discernimento de espírito. Discerne qual é o espírito que está usando e influenciando aquela pessoa. Quando uma pessoa fala, poxa, realmente é o Espírito Santo que está falando para essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa muito carnal, ela fala coisa com coisa. Isso é um demônio, isso aí que está falando para essa pessoa é um demônio. Que é aquelas coisas distorcidas de Deus. A pessoa percebe na hora isso. Sabe quando a pessoa está sendo usada? Esse dom espiritual, o Espírito Santo que está em nós, ele distribui isso a cada um, conforme ele quer. Ou em cada situação que precise. Entendeu? Às vezes você está ali, como o dom está no Espírito Santo, ele vai manifestar em você aquele dom. Não é que você fala: eu tenho o dom de curar. Não, o dom é de quem? O dom é de Deus, o dom está no Espírito Santo. Ele distribui de acordo com o que é da vontade dele. Na hora que precisar, ele vai distribuir para cada um. Se você tem o Espírito Santo, você vai precisar de ter sabedoria para discernir a respeito de uma coisa. Ele vai te dar, vai manifestar aquele dom em você.
Se você está num lugar, você é batizado com o Espírito Santo, tem uma pessoa que precisa ser curada, ele vai manifestar. Se é do propósito dele curar aquela pessoa naquele exato momento, ele vai manifestar o dom na cura em você. Se você está diante de uma situação embaraçosa, ele vai manifestar o dom de discernimento de Espírito em você. Porque está nele, ele está em você. Ele não vai falar assim, esse dom está em mim, mas eu não vou manifestar em você não. É ele que manifesta, a Bíblia diz aqui que é ele que manifesta. É ele que se manifesta em nós, o Espírito Santo. E ele não está limitado não. Ele pode distribuir de acordo com o que lhe apraz, de acordo com o que é prazeroso para ele. Fazer uma obra na vida de uma pessoa, ele vai te usar com aquele dom. Os dons são dele, não são nossos. É ele que distribui na hora que é preciso, na hora de necessidade. É ele. Ele não vai olhar para você e falar, não, você não é digno de usar esse dom, não. Que isso, rapaz? Não. Ele vai te usar de acordo com que você esteja na presença dele, esteja capacitado, ele vai te usar com aquele dom para abençoar uma vida, para salvar uma vida, para curar uma pessoa, para dar uma palavra de sabedoria a uma pessoa. Amém? Ele vai te usar. Ele nos usa porque ele é poderoso para fazer isso. Não é? Então ele diz assim mais, olha. Então nós já temos, né? O dom de profecia, de discernimento de espíritos imundos e de variedade de línguas. Variedade de línguas, não é? Quando esse aqui fala de variedade de línguas, pessoal, não é aquele blá 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 não, tá? Não é aquele do blá blá blá, da samambaia, se derruba, não sei o quê. Não é isso não. Não é isso não. Esse dom aqui é aquele mesmo que foi manifestado no dia do batismo com o quê? Com o Espírito Santo. É que os pregadores eles confundem isso aqui, eles falam que isso aqui é falar em língua. Quando você fala em línguas estranhas, tem uns que falam até a língua dos anjos, pelo amor de Deus, muita falta de coisa. Isso aqui é um dom que Deus manifestou e já tem muito testemunho de pessoas que eles foram enviados para outros países. Quando chegaram lá, eles começaram a falar o idioma daquele país. E muitos que estavam lá, e uma pessoa falando em outro idioma, em outra língua, e a pessoa ir lá e saber o que a pessoa está falando, interpretar. Olha só. Por quê? Porque naquela época o evangelho tinha que ser pregado como hoje, em todas as nações. Se no tempo de Paulo já existiam vários idiomas, cujos quais o mais importante eram o hebraico para os judeus, o grego para os gregos, que era a língua universal na época, não é? E tinha o latim e tinha muitos outros idiomas na época. E o Espírito Santo mandou eles pregar o evangelho a todas as nações, os apóstolos. Cada apóstolo, pessoal, foi para uma nação naquela época. Cada um escolheu, um foi para o Egito, outro foi para a Etiópia, tanto que morreram nesses países. Mas eles chegaram lá e eles foram falar a língua do quê? Daquele povo, como se manifestou no dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dia de Pentecostes. Eles já foram com outros idiomas para falar lá, além do que eles já tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento do grego e do aramaico também, que eles falavam aramaico. Na época em Israel falava o aramaico, falava o hebraico só na liturgia, mas era mais o grego e o aramaico, que era a língua comum na época do povo que vivia na Palestina, né? Mas quando eles foram para as outras nações, eles já foram falando o idioma de quê? Daquelas nações que se manifestou, que Deus distribui esse dom no dia de Pentecostes. E quando ele quer manifestar esse dom em uma pessoa, a pessoa vai falar um idioma sem nunca ter estudado, porque é algo que é sobrenatural. É algo sobrenatural, que é algo de Deus. É algo tão sobrenatural que o Daniel, ele tinha um discernimento de línguas, que escreveram lá uma língua que ninguém sabia. Os caldeus, ninguém, nem um sábio sabia. E o Daniel o quê? O Daniel foi interpretor. Tekel. Olha, você lembra? Aquela aí foi escrito do Belsazar? Quando ele bebeu
nos recipientes sagrados do templo. A mão de Deus foi lá e escreveu lá e ninguém sabia, só o Daniel que foi lá e decifrou. Aquilo ali é o dom. O dom de interpretação de línguas. Ele foi lá e interpretou aquilo ali. Porque era algo sobre o quê? Sobrenatural que homem nenhum sabia. Mas o Espírito Santo conhece todas as línguas. Ó. E o dom está nele. Você entendeu? Então aqui nós vemos que é variedade de línguas e a outros capacidade para interpretar. Você está vendo aqui? Interpreta, a pessoa tem o dom de interpretação. A pessoa está ouvindo uma pessoa falar, Deus vai manifestar o dom dela, ela vai entender o que a pessoa está falando. Outra língua. Como é que pode uma coisa dessa? É uma coisa de Deus mesmo, do alto mesmo. Não é essa capacidade? Você nunca ter estudado um idioma e você vê uma pessoa falar e você entender? Já pensou um árabe chegando falando para mim assim, eu entender o que ele falar? O que ele está falando? É o Espírito Santo. Se aquela pessoa estiver chegando querendo conhecer a Cristo em outra língua, o Espírito Santo vai manifestar o dom e eu vou saber que ela está, o que ela está falando, no idioma dela. Porque é Deus, Deus entende todos. Deus não escuta a oração de todo mundo. Deus conhece todas as línguas. O Espírito Santo sabe, então ele vai manifestar esse dom em você. O dom de interpretar e o dom de falar também em outras línguas. Variedade de línguas. É muito estranho isso, né? Estranho porque é extra do alto. Não é só nosso isso aqui. Oh, glória a Deus, né? Variedade de línguas. E há outras capacidades para interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você viu aqui como é o próprio Espírito Santo que se manifesta em nós e é capaz de nos transmitir tudo isso? É capaz de manifestar a fé, manifestar o dom da cura, manifestar o dom de maravilhas, manifestar o dom de interpretação. É Ele que está em nós que faz isso. Não somos nós. Nós somos apenas um instrumento em suas mãos para que Ele realize as suas maravilhas. O próprio Senhor Jesus, Ele disse assim: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, revelando ao Espírito Santo pelo Espírito de Deus. E ele disseram assim: não, ele expulsa por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Não foi? E Jesus me falou assim: não, se eu expulso os espíritos imundos pelo Espírito de Deus. Porque era o Espírito de Deus que está nele, é o Espírito de Deus que opera. Ele mesmo disse em Isaías 61: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. É ou não é? Me ungiu. Ele, quando Ele nos unge, é para fazer isso aqui, pessoal. Ele vai manifestar isso aqui nos crentes, nos filhos dele, do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, ora, irmão, para que vós busqueis os melhores dons, de preferência que profetizeis. O dom de profecia. Busque o dom de profecias. Busque os dons. O que é ser buscar? É você falar: Espírito Santo, manifesta os teus dons através da minha vida. Amém, pessoal? É isso, porque está em nós, está em você. Está no Espírito Santo. E Ele vai distribuir de acordo com aquilo que é prazeroso para quem? Para Ele. Que segundo lhe apraz. Segundo aquilo que vem a trazer prazer para Ele. Eu tenho prazer em usar aquele meu servo. Eu tenho prazer em usar aquela minha serva. Eu tive prazer de manifestar hoje na vida do meu filho e da minha filha. Porque foi prazeroso ver que ele se colocou a fazer, que ela se colocou a fazer. Que ela se deixou, que ele se deixou eu operar através da vida dele, da vida dela. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. E ele só vai se manifestar para realizar isso aqui se nós estivermos de fato e de verdade com nossas vidas completamente entregues em suas mãos. Amém, pessoal? De forma que nós venhamos diminuir e ele que venha se manifestar para realizar isso aqui. Segundo o Espírito Santo se manifesta. Ele que manifesta. É Ele que manifesta. Então, nas nossas orações nós temos que falar: Espírito Santo, se manifesta em minha vida. Tem os dons e tem o fruto que nós já pregamos sobre isso. Foi ou não foi o fruto? O fruto e o dom.
O dom do Espírito é o amor com todas aquelas outras coisas que tem. E os dons que ele quer distribuir. Tanto os dons de saber, como os dons de poder e os dons de inspiração. Isso aí está tudo para que você se lance e fale: Espírito Santo, pode me usar, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor manifeste em mim a tua sabedoria, o teu conhecimento, a fé milagrosa, o poder de fazer milagres, maravilhas, o poder de discernimento de espírito. Manifesta-se, Senhor, em minha vida. E você verá que Ele vai distribuir, porque Ele vai ver que você está buscando, que você se entrega de fato e de verdade, para que Ele se manifeste em teu viver. E você vai ver uma transformação diferente de tudo aquilo que você já esteve. Você vai falar assim: verdadeiramente o Espírito de Deus opera através de mim. Amém, pessoal? Você vai ver. Você vai ficar maravilhado. Você vai chegar em casa: poxa, hoje Deus operou através de mim. A pessoa foi curada. Eu orei, a pessoa foi curada. Poxa, uma pessoa estava possessa. Eu percebi que ali tinha um demônio. Eu orei, o diabo manifestou, eu expulsei em nome de Jesus. O Espírito Santo estava em mim. Eu comecei a orar, aí a pessoa começou a se tremer assim, eu pensei logo: aqui tem um demônio. Porque tem um discernimento de espírito, aqui tem um demônio aqui. Bora, demônio, manifeste em nome de Jesus. Demônio vai manifestar e você vai ser. Por quê? Porque o Espírito Santo manifestou esse dom na nossa vida em nome de Jesus. Ele manifesta para beneficiar aqueles que estão precisando dele, aqueles que precisam dele, aqueles que precisam de ajuda, o nosso próximo, o sofrido, o necessitado, o angustiado. Tudo isso aqui não é para nos beneficiar ou para que nós venhamos nos vangloriar, nos orgulhar. Eu tenho o dom da cura. Eu tenho uma fé sobrenatural. Eu tenho um discernimento. Não, quem tem isso é quem? É o Espírito Santo. Você tem que falar assim: o Espírito Santo manifestou o dom maravilhoso dele através de mim. Isso você pode falar. Mas você não pode falar que é seu. Você não pode tomar posse de uma coisa que não é sua. Nós é que somos dele. Nós é que somos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é nosso. Nós que somos dele. Nós que pertencemos a dele. O nosso corpo é que é dele. O templo e morada dele. Amém? Então ele quer, pessoal, fazer isso em cada um de nós. Se você quer ver isso aqui se manifestando em sua vida, busque, ore, se entrega a Ele e fala: Senhor, eu estou disposto, e o Senhor pode me usar de acordo com aquilo que venha trazer prazer para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Faça isso, confie nisso. Confie nisso. E quando você for fazer alguma coisa, você pode ter certeza: o Espírito Santo está em mim e Ele vai me capacitar para resolver essa situação. Amém? Ele vai manifestar o dom que vai ser preciso se manifestar na sua vida naquele exato momento, de acordo com aquele problema que você está enfrentando. Em nome de Jesus, aquela situação será resolvida para a glória do nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele será glorificado. O Espírito Santo se alegrará com isso, pela tua disposição, pelo teu dispor em colocar a vida nas mãos dele, em nome de Jesus, tá bom? Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar em nome de Jesus. Para você que está em casa, meu boa noite, que Deus te abençoe grandemente, que você verdadeiramente venha se lançar nas mãos de Deus, na presença de Deus, para que o Espírito Santo possa te usar para beneficiar muitas vidas que estão precisando da sua ajuda, da sua salvação, da sua vida, no poderoso nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe em nome de Jesus.